Olá, eu sou Jane Oliver e hoje irei apresentar para você o programa especial Memórias de Abrantes. Especial Memórias de Abrantes. Neste programa, você vai conhecer alguns detalhes sobre a história de Vila de Abrantes. O especial de Rádio Memórias de Abrantes trará uma reportagem sobre a fundação e a mudança do local da aldeia do Divino Espírito Santo. Este que foi o primeiro nome dado à Vila de Abrantes. A invasão dos holandeses à Bahia e a independência do Brasil. O que esses fatos têm a ver com Vila de Abrantes? O especial de Rádio Memórias de Abrantes tem uma reportagem especial que responderá essa pergunta. Abrantes ontem e hoje. O especial de Rádio Memórias de Abrantes vai trazer uma reportagem com pessoas que contam como era a Vila de Abrantes há mais de 50 anos atrás. O que melhorou e o que piorou. Abrantes emancipada? Aqui você ficará sabendo sobre o projeto que tenta devolver o status de cidade à Vila de Abrantes. E mais, o especial de Rádio Memórias de Abrantes traz a radionovela A Índia e o Capitão. Uma história de amor entre uma índia tupinambá e um oficial da coroa portuguesa, vivida em Vila de Abrantes na época da invasão dos holandeses. Isso e muito mais você confere agora no especial de rádio Memórias de Abrantes. Estamos apresentando Especial Memórias de Abrantes. A origem de Vila de Abrantes está na fundação da aldeia do Divino Espírito Santo. Inicialmente, a aldeia era situada às margens do rio Joanes, mas precisou ser transferida para um lugar mais distante do leito do rio. O motivo da mudança do local da aldeia e outros fatos históricos sobre ela, você acompanha agora na reportagem de Ezequiel Nazaré. Conta a história que, em 1558, o então governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, enviou uma missão jesuíta à região que ficava ao norte de São Salvador. O objetivo dessa missão era catequizar os índios tupinambás, que viviam naquela região, para que estes pudessem ajudar na exploração econômica da colônia portuguesa. Chefiada pelo padre João Gonçalves, a missão jesuíta também contou com a colaboração de Antônio Rodrigues, o único jesuíta até então que conhecia um pouco da língua falada pelos índios tupinambás, o tupi antigo. A princípio, a aldeia foi estabelecida às margens do rio Joanes, sendo ali mesmo dado início ao processo de catequização dos nativos. Mas após 3 anos, o local precisou ser abandonado, conforme conta a historiadora Sandra Parente. A aldeia foi fundada às margens do rio Joanes, mas não foi um lugar muito bem escolhido. Houve uma epidemia, uns dizem que paludismo, outros dizem sarampo, outros dizem malária. A verdade é que dizimou muita gente, inclusive o padre João Gonçalves, que foi um dos fundadores da aldeia. Após ter auxiliado, essas pessoas, ajudado essas pessoas, tratado dessas pessoas, também veio a falecer em função dessa epidemia. Então, o superior dos jesuítas, Luiz da Gran, resolveu transferir para um lugar que fosse mais salutar, mais saudável. Assim, a aldeia foi transferida do local que hoje corresponde a Catu de Abrantes para o lugar onde está até os dias atuais. A partir de então, os esforços dos jesuítas se concentraram em edificar uma igreja permanente, o que acabou acontecendo por volta do ano de 1580. O interessante é que, para não gastar um centavo sequer com a mão de obra, os jesuítas obrigaram os índios tupinambás a construírem a igreja, como pode confirmar o historiador José Fernando. Em 1580 foi que construiu essa atual igreja, que acredito que foi juntamente com essa igreja de Santa Maria de Pitanga, que foi fundada pelos jesuítas, que tinha sob a chefia o padre José de Anchieta. E aí eles escravizavam os nossos índios, sugavam as nossas riquezas, e daí a construção foi fundamental. Toda a construção das nossas regiões, das nossas vilas e da nossa cidade de Salvador teve a participação dos tupinambás, que trabalhavam e foram escravos nessa fase. Até 1580 era escravidão total dos nossos índios. E eles realmente ajudavam na construção da igreja do Divino Espírito Santo,
como também na igreja de Santa Maria de Pitanga e outras igrejas da nossa Bahia. O desenvolvimento da aldeia se deu basicamente ao redor da Igreja do Divino Espírito Santo, onde foram construídas casas e outras edificações. A historiadora Sandra Parente revela um acontecimento que impulsionou o crescimento da então aldeia do Divino Espírito Santo. Em 1573, houve um naufrágio, um navio mercante português dos maiores e melhores da época. E ele vinha carregado de gente, ouro e especiarias e naufragou exatamente, pelo que conta a história, aqui nos arrecifes de Arembepe. Com este fato, autoridades e tropas militares chegaram e com isso Abrantes começou a crescer daí. No ano de 1758, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, então secretário do Reino de Portugal, decretou que a aldeia do Divino Espírito Santo seria elevada à categoria de vila. Além disso, o Marquês de Pombal também determinou a expulsão dos jesuítas do local. Em 1758, a aldeia foi elevada à categoria de vila, E então recebeu o nome de Vila de Abrantes do Espírito Santo ou Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes. Por que Abrantes? Porque fazia uma referência a uma região de Portugal. E com relação ao seu desenvolvimento, é que nessa criação da vila, ela foi criada também com seus predicamentos de Senado da Câmara, Cadeia e Pelourinho. Dizem até que o Pelourinho era muito simbólico, era mais simbólico, nunca foi utilizado, mas as cadeias foram utilizadas até hoje, tem gente muito antiga que até alcançou. Nesta época, 1758, um fato triste aconteceu, que foi os jesuítas que tiveram um trabalho tão marcante na história de Abrantes foram expulsos. A mudança da aldeia em 1561, das margens do Rio Joanes para o local da atual Vila de Abrantes, foi fundamental para a continuidade de uma história que transcorre há mais de 4 séculos. Ezequiel Nazaré, para o especial de rádio Memórias de Abrantes. Estamos apresentando Especial Memórias de Abrantes. Você sabia que quando alguém morria em Vila de Abrantes, na década de 50, os familiares do morto percorriam uma distância de cerca de 20 quilômetros para comprar um caixão? Isso porque Parafuso era o povoado mais próximo na época. E se não bastasse a distância, o caixão era trazido literalmente nas costas. Ir a Salvador também era um sofrimento, pois as opções da época era ir montado para quem tivesse o luxo de possuir um animal, ou se não a pé. A depender do local que estivesse indo, o morador da Vila de Abrantes andava até quase 80 quilômetros para ir à capital e voltar. No próximo bloco você vai saber qual o papel desempenhado por Vila de Abrantes durante a invasão holandesa e também na independência do Brasil. O especial de rádio Memórias de Abrantes volta já. Estamos apresentando Especial Memórias de Abrantes. Dr. Drauzio Varela. Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar. Voltamos a apresentar Especial Memórias de Abrantes. Poucos são os moradores de Vila de Abrantes que conhecem o passado do lugar onde vivem. Documentos históricos relatam que Abrantes serviu por 2 vezes como sede militar do Brasil. O local abrigou as forças de resistência, tanto na luta contra os holandeses em 1624, como também contra os portugueses na luta pela independência do Brasil em 1822. Vamos acompanhar os detalhes agora com o repórter Ezequiel Nazaré.